Olá, bom dia! Durante alguns anos da minha vida, trabalhei em instituição financeira e de forma muito especial trabalhando com crédito rural. Eu aprendi muito me relacionando com produtores rurais. E algo que me chama a atenção é a versatilidade de alguns deles ao lidarem com plantações distintas em determinadas épocas do ano. Certa vez, eu estava conversando com um destes produtores e ele estava me contando como é difícil a vida de um produtor rural no Brasil. E ele me disse uma frase que me marcou profundamente. Ele disse assim: a única certeza que eu tenho é que eu vou colher milho. Ele era um produtor rural que plantava milho. Ele disse: a única certeza que eu tenho é que eu vou colher milho. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender o significado dessa frase, um tanto quanto enigmática, e na sequência ele me explicou. Eu poderia plantar soja, feijão ou tantas outras culturas, mas eu plantei milho. Eu escolhi plantar milho. E agora não me resta outra consequência a não ser colher milho. É interessante como esta ideia se aplica tão facilmente às nossas vidas. Nós não escolhemos aquilo que nós colhemos. Nós só escolhemos aquilo que nós plantamos. É interessante como o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, ele fala a respeito disso. E ele diz no capítulo 6, aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Nós escolhemos aquilo que nós semeamos e, como consequência, nós colhemos os frutos da nossa semeadura. Esta é uma realidade muito profunda que merece a nossa atenção. Como eu disse há alguns dias atrás, a nossa vida é composta por uma infinidade de escolhas que nós fazemos todos os dias. A semeadura é uma destas escolhas que nós fazemos. Aquilo que nós temos plantado hoje terá como consequência a nossa colheita no amanhã. E se de fato nós nos preocupamos com aquilo que nós colheremos, a nossa atenção deve se concentrar naquilo que nós temos plantado. É interessante, meus irmãos, como muitas vezes nós reclamamos de muitas coisas na nossa vida, mas não paramos para pensar que tais coisas são consequências de escolhas mal feitas que nós fizemos no passado. E se é assim, e é uma realidade que vem do mundo rural, agrícola e atinge a nossa vida em todas as suas áreas, é importante que nós pensemos a respeito daquilo que nós temos plantado, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com os direcionamentos que nós temos dado à nossa vida no presente. Porque com certeza isso determinará aquilo que nós colheremos. Eu gostaria de convidar você a esta reflexão nesta manhã. Aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. Então a pergunta que fica para nós como meditação, como reflexão nesta manhã, é exatamente essa. O que nós temos plantado? Que Deus nos ajude a pensar a respeito destas coisas, a desejar plantar, no sentido figurado, frutos que tragam alegria, felicidade e contentamento ao nosso coração. Para resultados diferentes, é necessário atitudes diferentes. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Não saia desse vídeo sem antes conferir se você está inscrito em nosso canal. Curta, comente, compartilhe. Isso com certeza faz toda a diferença para o desenvolvimento orgânico
deste meio de comunicação. Quando puder, ore por nós. Com certeza isso tem nos sustentado ao longo dos dias. Me despeço aqui com um beijo no coração. Nos vemos amanhã de manhã, se assim Deus nos permitir.